Olá, muito bom dia! Estamos no ar! Hoje é terça-feira, 9 de outubro de 2018 e já superamos a ressaca, será? Ou ainda continuamos com a política fervendo? Eu acho que essa é a opção, né? Esse será o assunto, um dos assuntos do Morning Show, com absoluta certeza, e eu convido você para ficar com a gente nessa próxima hora e meia. O Morning tá só começando. E aí, pra já entrar no ritmo, vamos passar o cardápio de hoje, Rogerinho? Respeito à Carta Magna. Será? Candidatos à presidência da República, Haddad e Bolsonaro, descartam convocar a Constituinte. Amansar o discurso faz parte da estratégia para ganhar voto. Mas olha só, a gente tá de olho, hein? Os pingos nos is. Depois de muita especulação, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se pronuncia sobre apoio no segundo turno. Será que ele vai embarcar na onda do capitão ou do petista? Você vai saber isso já já. E tudo por um popstar. A paixão por ídolos, a fama muito cedo, as espinhas, os conflitos existenciais, as dores e as delícias da adolescência. É sobre isso que a gente vai conversar com dois jovens que, com apenas 16 anos, inspiram tanta gente. Maísa Silva e João Guilherme. Eles estão com um novo filme na praça. E olha só, temos um agradecimento especial. Silvio, muito obrigado por ter liberado as suas estrelas, hein? Vocês cuidem bem dela, hein? Vocês cuidem bem dela. A Maísa é a maior estrela do SBT. Então, muito obrigado. A gente vai cuidar bem dela aqui no Morning Show, tá? Esses são alguns dos destaques. O programa tá só começando. E, Paulinha, oi, bom querido. dia pra você. Bom dia, Ares. Eu lhe pergunto, qual é a hashtag do dia, a hashtag que nós vamos levar para os TTs? É uma hashtag maravilhosa, onde teremos muitos depoimentos, muitas coisas loucas que as pessoas já fizeram por seus ídolos. Hashtag tudo por um popstar. Conta pra gente o que é que você já fez de maluco pra conhecer um ídolo. Eu sei que o Aros, por exemplo, gostava muito de quem, Aros? De quem? De ninguém? Os meus ídolos vão Já dizer faleceram? que já morreram todos. Entendi. Fica um pouco complicado. Morreram de overdose. Morreram de overdose. Mas Bom, eu quero saber da sua história. Bota o arroba do seu ídolo, aquela pessoa que você ama. Conta uma loucura que você já fez, querido. Usa GIF, usa meme pra gente levantar. Porque, olha, se a nossa marcar tag. o ídolo, de repente tem a chance do cara Responder. Já é mara. E vai que o sonho não se materializa. Será? Já pensou? Será? Será que nós seremos os porta-vozes Padrinhos disso disso? tudo? O Felipe Moura Brasil tá aqui, hein? Tem muito fã. Tem muito fã. Será que vocês vão marcar Salve. @blog do Pin ou não? Vamos Pode ver. marcar por mim? Que loucuras já fizeram por você, as suas fãs, os seus fãs, Felipe Moura? Que isso. Eu recebo mensagens bastante. Só direct, no Instagram, só direct. no Facebook, no Twitter. Vamos deixar as loucuras de E lado. você, Joel? Não, eu não tenho fãs, não, mas também não tenho ídolos. Eu sou uma pessoa... Tá neutro na história. 0 a 0 ali. Então tá bom. Tudo É o bem. nosso Merli, né? É, tá ali. Mas ó, Hashtag tudo por um popstar. Participe do programa, comente. O seu comentário faz parte mas da peraí transmissão. que eu vou ser Não, eu obrigado achei que a ele não ia interromper. fazer a Eu vou ser pergunta. obrigado a interromper Achei e que ele não ia perguntar o fazer a seguinte, pergunta. tá? E você que tem muitos fãs, É verdade. Vinícius? É verdade. Desculpa, eu Não, esqueci E da as nossa grande loucuras estrela. que já fizeram por você? Olha, é um assédio muito grande, né? É um assédio muito grande. Na rua... É absurdo. Não dá Quando pra eu andar, saio né? da rádio, Tem que é trazer marmita, absurdo. porque se sai na rua nunca mais volta. Exatamente, eu trago marmita porque não dá, ainda mais nesse horário do almoço. As fãs do Vini sabem que ele não é apenas um rostinho bonito, né? Não. É, elas têm certeza Tem o disso. corpo também ali. Tem tudo. Bom, eu vou aproveitar e convidar você para mandar mensagem pra gente pro 11 931 17 1009, já respondendo também a essa proposta da Paulinha. O que você já fez por um ídolo, por um popstar? Se você não quiser se identificar, a voz do além diz assim: habilite a audição. Habilite a audição, Rogerinho. É isso que a voz do além diz. E aí, você manda mensagem pra cá, 11 931 17 1009, pra você participar respondendo o que você já fez por um ídolo. E já te convido para assistir o Morning Show pela internet no jovempanfm.com.br. Tem lá o canal no YouTube, Morning Show JP. Enfim, você fica com a gente nessa próxima hora e meia. Vamos junto, o Morning Show tá só começando.
Falando sobre política, porque os presidenciáveis Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, descartam a ideia de promover uma nova constituinte. Eles falaram ao Jornal Nacional desta segunda-feira e o deputado enfatizou que respeita ao voto popular, desautorizou o vice, que havia dado declarações polêmicas sobre o assunto. Ainda no primeiro turno, o general Hamilton Mourão defendeu a elaboração de uma nova Constituição por notáveis, sem a obrigação de passar pelas mãos de eleitos pelo povo. No Jornal Nacional, Haddad também foi questionado sobre o tema e declarou que o PT mudou o posicionamento. O programa de governo do partido afirma que o Brasil precisa de um novo processo constituinte para a refundação democrática e o desenvolvimento do país. Agora, o presidenciável declara que pretende apenas fazer reformas, como a bancária e a tributária, por meio de propostas de emenda à Constituição, que serão enviadas ao Congresso. Eu pergunto para essa dupla de dois aqui, Joel Pinheiro e Felipe Moura, que é o seguinte: à beira do segundo turno, o país está polarizado, a gente está assistindo a tudo isso, e a cautela passa a ser palavra de ordem. A gente acredita, dá para acreditar em mudanças de um discurso a essa altura do campeonato, hein, Joel? Bom, Aros, bom dia a todos então, bom dia, Felipe. Olha, realmente agora, segundo turno é corrida ao centro, né? Ninguém vai querer ser o candidato mais radical aí, então todas essas propostas que apareciam antes aí com um teor mais subversivo vão sendo limadas. No caso do Bolsonaro, até é mais fácil, porque quem levantou a bola da Constituinte foi o vice dele, que ele já desautorizou no passado. Claro que gera um problema ele ter que desautorizar as duas pessoas da equipe dele, o vice e o economista, o tempo inteiro, mas de alguma maneira não chegou a representar um programa oficial, né? Então fazer Constituinte agora, pelo menos, se distanciou disso. E o Haddad, o problema dele é que a Constituinte estava posta como parte do programa de governo até, né? Então, quer dizer, algo muito mais próximo dele, e ele tem que dar aquela saída pela tangente, de dizer, não, mas na verdade não é declarar uma Constituinte, é ver se tem um apoio popular, e daí ir pelo Congresso, e daí sim fazer uma nova Constituição, mas que agora não seria o momento. E olha, na prática, eu realmente acho que nenhum dos dois tentaria fazer uma nova Constituição agora, porque é um custo muito grande para botar o processo em andamento, ia ser muito difícil, não tem um apoio popular. Eu entendo uma nova Constituição vindo como resultado de um apelo popular grande, de uma campanha da sociedade civil que se cria. Isso não existe de forma alguma no momento, e a população, nem o Congresso, nem o Judiciário, nem ninguém ia comprar muito bem essa ideia e ia trazer mais problema do que soluções. Por quê? Porque dá para mudar o que precisa ser mudado na Constituição por emendas, tá? Então acho que realmente esse é o caminho aí para as reformas acontecerem no que precisar. A nossa Constituição já tem aí quase 100 emendas, né? Então, quer dizer, ela é um trabalho em andamento sempre aí. Faz um organismo vivo. Um organismo vivo. As palavras vão evoluindo ali para retratar a realidade política de cada época. Acho que esse é o caminho que eles vão seguir, mas dá para acreditar nos dois? Nesse ponto em si eu acredito, mas de maneira mais geral, como é que a gente acredita num candidato que está indo para o centro? É fácil mudar as palavras, né? Não custa nada você mudar as suas palavras. Você pode desdizer depois de novo. O que dá mais credibilidade? Se aproximar de pessoas que tragam essa credibilidade. Então, Haddad, quem são formadores de opinião, economistas ou pensadores ou políticos que podem estar junto dele na campanha? Bolsonaro também. Quem são outras figuras que se aproximarão dele nesse segundo turno? E acho que é isso. Com os apoios que a pessoa ganha, que a gente tem um pouco mais de clareza sobre que caminho ela está tomando. Agora, o ponto sobre o PT, né, Felipe, é que a gente tem assistido a uma escalada do PT nessa direção, inclusive com o programa de governo lá. Está tudo escrito, não há como negar. Os atropelos e mandos e desmandos que vêm de uma vertente, vamos colocar assim, mais radical do PT, da qual o Fernando Haddad não consegue se distanciar, ainda que queira fazer para a plateia esse movimento, né? Exatamente. Eu não acredito muito em vertente mais radical do PT. São as teses autoritárias do partido mesmo, que estão presentes no caderno de teses de um Congresso Nacional do PT e que ecoam no plano de governo, como disse o Joel. Eu comentei ontem, durante a transmissão do Jornal Nacional, logo que terminou no Twitter, que a diferença entre as bobagens ditas pelo José Dirceu e pelo General Mourão é justamente que as bobagens ditas pelo Dirceu ecoam no plano de governo do Fernando Haddad. E o Fernando Haddad, sendo um poste do Lula, ele não manda na própria chapa. Ele está indo lá para a cadeia para receber ordens, para receber orientação de um presidiário condenado por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro. E o Bolsonaro manda na chapa. Então ele disse com autoridade no Jornal Nacional que o general Mourão falta tato para ele, falta convivência política, mas que ele vai adquirir isso, vai acabar se adequando e que ele desautorizou o general Mourão nas 2 vezes, sendo que as falas do general Mourão são declarações de improviso, que não aparecem nas propostas concretas do Bolsonaro. Então existe essa diferença bastante expressiva e em relação à Assembleia Constituinte Exclusiva, o Haddad já vinha tentando moderar o seu discurso porque já tinha sentido que pegava mal. Ele foi entrevistado outro dia, até mostrei esse vídeo na internet, perguntaram a respeito dessa proposta, aí ele tentou amenizar, falou assim, não, isso já foi alterado, depois que o PCdoB se juntou à nossa coligação, nós colocamos o termo criar condições, queremos apenas criar condições para a formação de uma Assembleia Constituinte Exclusiva, e aí ontem foi questionado no Jornal Nacional e falou, revimos nosso posicionamento. Então, quer dizer, é evidentemente uma mudança de discurso e de posicionamento conforme a conveniência eleitoral. Quer dizer, é um disfarce, porque o autoritarismo do PT está lá, inclusive em outros aspectos do plano de governo, como naquele que fala que o PT quer instituir o controle social de todos os poderes, judiciário, legislativo, executivo e do Ministério Público. E a fala do Dirceu, só para completar, também nessas últimas entrevistas falava em retirar poderes do Ministério Público, que se tornou uma polícia política, em retirar poderes do Supremo Tribunal Federal, que ele quer até deixar com outro nome. Então é parte orgânica do petismo. Aliás, hoje o Camilo Santana, governador reeleito do Ceará, disse que o Haddad precisa se descolar da imagem do PT. Então, quer dizer, o segundo turno do PT é uma farsa, é um disfarce. Eles estão criando uma máscara para fingir ser aquilo que não são. Felipe, exatamente sobre isso, né? Ontem o Haddad não citou durante a entrevista dele o nome do presidente Lula e apesar de ter ido visitar ele logo após o resultado, ele preferiu não dar entrevista na porta da Polícia Federal, se distanciou. Esse vai ser a tônica agora do Haddad, tentar se desfigurar um pouco da figura do Lula, mesmo que isso não seja exatamente o que ele vai fazer nos bastidores? E vale só fazer um parênteses antes do Felipe comentar o seguinte, né? Nós ficamos aí durante mais de um mês ouvindo a frase que Lula é Haddad, Haddad é Lula, né? Exato. Então agora fica difícil desdizer isso. O Jornal o Globo, vou até abrir aqui, eu deixei meu notebook ligado, porque hoje tem muitas informações que comprovam as coisas que a gente comenta, né? Então, tá aqui, depois de usar a vinculação com o Lula para transferir votos para o Haddad, o PT vai trabalhar para descolar a imagem dos dois ao longo da campanha no segundo turno. Em entrevistas e no programa eleitoral serão destacadas a personalidade e características pessoais de Haddad, até as visitas a Lula, que está preso na superintendência da PF do Paraná em Curitiba desde abril, podem ser revistas. Então, quer dizer, é uma estratégia realmente para ludibriar o eleitorado, porque ele recebe ordens desde o começo da campanha do Lula lá na porta da cadeia. Essa provavelmente deve ter sido a última visita, né? Que ele selou com o Lula, olha, Lula, a estratégia agora vai ser essa, daqui seu aval, o Guru deu o aval dele, agora o Haddad deve seguir aí, tentando ter mais independência de alas que sempre foram contrárias a ele dentro do PT também, né? Gleisi Hoffmann, José Dirceu trabalhando para sabotar aí, ele teve que se distanciar do Dirceu também, dizer, olha, esse não tá no governo não. Enfim, o Haddad, que era uma promessa de renovação, agora parece apenas um poste de tudo que há de mais velho no partido. Né? Ô Vini, vamos falar do Bolsonaro, porque o candidato do PSL vive agora um novo momento na corrida eleitoral, né? E esse momento se dá porque ele terá tempo de TV igual ao do adversário, ou seja, Haddad e Bolsonaro terão igualmente divididos ali no horário eleitoral obrigatório 10 minutos cada, e vai ser convidado para os debates no cara a cara. Os dois vão estar ali frente a frente para discutir. Não comparecer para qualquer um dos dois pode ter um efeito negativo. Comparecer pode ser também complicado. Como é que fica esse cenário a partir de então para a campanha? Obviamente vai ter agora uma exposição maior das duas propostas, né, desses dois projetos de governo do Bolsonaro e do Haddad. Agora, é claro que o Bolsonaro também, apesar de ter tido apenas 9 segundos de televisão, de propaganda no rádio e na televisão, ele não foi prejudicado por isso, porque é um cara que também tem uma propaganda muito forte pelas mídias digitais e foi o candidato mais votado. Se a gente pegar o exemplo do Geraldo Alckmin, que tinha aí 5 minutos e 32 segundos, comparado aos outros candidatos, não fez nada. Isso não acabou surtindo efeito nenhum.
isso na hora do voto, né? Agora, o que eu acho que pode influenciar um pouco mais, talvez seja os debates, porque ainda não teve, né, nenhum embate entre Bolsonaro e Haddad. Nos primeiros debates, o Bolsonaro foi, o Haddad não foi porque o candidato era o Lula, e depois o Haddad estava e o Bolsonaro não estava porque acabou levando a facada, foi hospitalizado, enfim, aquela história toda que a gente já sabe. Então agora vai ter, a gente tem um mês aí e tem 6 debates programados, então olha só, dia 11 Band, 14 Gazeta, 15 Rede TV, 17 SBT, 21 Record e 26 Globo. É tudo muito junto, é tudo muito próximo aí, então o eleitor vai ter essa oportunidade também de comparar ainda mais a proposta dos dois candidatos. Sobre esse encontro dos dois nos debates, como é que fica o cenário? Porque muita gente diz, né, a gente acaba vendo as análises, foi para o Bolsonaro importante ter se ausentado do debate, porque ele seria o alvo inevitável da metralhadora de todos os outros adversários. Mas agora a história muda, né? Ele tem uma possibilidade de jogar uma estratégia diferente nesse xadrez. Como é que vocês dois enxergam isso? Bom, tem uma diferença bastante emblemática, que é o fato de o adversário agora ser só um para o Bolsonaro, né? Se ele fosse aos debates do primeiro turno, ele seria atacado por todos os outros adversários, como qualquer líder das pesquisas. E já há, na história recente do Brasil, líder das pesquisas que não compareceram ao debate. Ele, evidentemente, tinha ali todas as alegações médicas, o médico veio a público, deu a cara, dizendo que tinha vetado aí a participação do Bolsonaro no debate da Globo. Agora ele mesmo está dizendo que está se sentindo melhor e provavelmente os médicos vão liberar para participar, se não de todos, de alguns debates. O que aconteceu no debate da Globo, da quinta-feira, antes do primeiro turno, foi que o Haddad explorou certas notícias fazendo o que o PT sempre fez, um terrorismo eleitoral, dizendo que o Jair Bolsonaro quer aumentar imposto de pobre, que o Jair Bolsonaro quer acabar com Bolsa Família. Ele fez assim 4 frases assim que eram absolutas distorções, mas que obviamente certas declarações do general Mourão e do próprio Paulo Guedes deram margem a essa exploração política. O Bolsonaro vai poder rebater esse tipo de coisa quando ele estiver presente no debate. Ele já fez isso preventivamente, tanto no discurso após ficar em primeiro lugar no primeiro turno, quanto ontem na entrevista ao Jornal Nacional. Ele já falou: homens e mulheres do Nordeste, não vou acabar com Bolsa Família, o que eu quero fazer é combater os desvios, as fraudes, justamente para que tenha mais dinheiro, para que os beneficiários possam ganhar ainda mais. Também não vou aumentar imposto dos pobres. Sempre foi a minha proposta da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então ele já foi rebatendo, aproveitando a oportunidade de estar em rede nacional, aquelas distorções que o Haddad fazia. Ele vai poder fazer isso ao vivo. O que eu analiso em relação à postura dos dois candidatos agora é que o Bolsonaro está surfando nessa onda do antipetismo, que ele soube encarnar com méritos no sentido de campanha eleitoral, e ele está numa posição segura. Quer dizer, se ele se ativer às posições seguras que sustentaram a candidatura dele até aqui, de repente ele consegue impedir o crescimento do Haddad e, obviamente, tendo essa preocupação de informar ao público do Nordeste que o PT tenta ludibriar. Agora, para o PT, pela postura do Haddad ontem no Jornal Nacional, ele falou muito em democracia. Tentando associar o Bolsonaro, pelo seu vínculo militar e por declarações em defesa de militares, à ditadura indiretamente. Só que essa posição é frágil para o PT, que protagonizou escândalos de corrupção como o Mensalão, o Petrolão, o financiamento também de ditaduras socialistas por meio de dinheiro do BNDES. Então, os petistas, internamente, estão travando debate sobre como desconstruir o Bolsonaro, coisa que o Geraldo Alckmin não conseguiu com o seu tempo de TV. E tempo de TV como eu disse desde o começo aqui, não adianta você ter o maior tempo de posse de bola se você não fizer o gol. O Geraldo Alckmin não fez o gol. Resta saber se o Bolsonaro vai fazer. Nas redes sociais, nessa última semana de primeiro turno e agora no começo, o Bolsonaro está tendo um posicionamento sereno, se atendo mais àqueles pontos que são os fortes da candidatura dele, tentando evitar as trapalhadas do entorno que prejudicaram essas frases do Mourão, a palestra do Paulo Guedes, que a Folha noticiou como uma possível criação de um novo imposto. Aí ele se defendeu dizendo que estava querendo simplificar os impostos já existentes. Tudo isso pode ter impedido a vitória do Bolsonaro no primeiro
turno, além, obviamente, aí todos os apoiadores do Bolsonaro falam de fraude nas urnas, mas isso precisa ser confirmado, precisa ser comprovado. A gente não tem como comprovar daqui esses vídeos que circulam. E aí o pessoal desconfia das investigações também. Mas o que eu reparo é que o Bolsonaro já tem um posicionamento bastante definido e o PT ainda tem uma dificuldade de saber como desconstruir o Bolsonaro. Só um registro rápido de um embate que se travou ontem sobre fake news. O Haddad ontem se manifestou dizendo que convidaria o Bolsonaro para assinar um protocolo ético, como se fosse um compromisso sobre as abordagens de campanha no segundo turno, para evitar o que ele está chamando de calúnia e a difamação anônima que acontece nas redes sociais. E aí a tradução disso é fake news, é o termo que está em alta e que é um instrumento que tem sido, infelizmente, muito usado de um lado e do outro. Só que o que chama a atenção é que, ao fazer esse convite, logo começou a surgir fake news do PT contra Bolsonaro. E aí o Bolsonaro se manifestou nas redes sociais dizendo que o pau-mandado de corrupto propôs assinar carta de compromisso contra mentiras na internet. O mesmo que está inventando que vou aumentar imposto de renda para pobre. Desde o início propomos isenção a quem ganha até 5 mil reais. O PT quer roubar até essa proposta. Aí, na sequência, veio o Eduardo Bolsonaro também se manifestando sobre... e aí, o Haddad acabou envolvendo o TSE, dizendo que as autoridades deveriam cobrar e fiscalizar de maneira mais efetiva, enfim. As fake news acabaram por se tornar, nessa eleição, e a gente vai assistir cada vez mais isso, algo que conceitualmente é compreendido, mas na prática ninguém sabe como lidar, é quase que um fantasma atravessando tudo e todos, e o TSE, adora discutir, o ministro Fux falou o ano passado inteirinho, esse ano inteirinho, sobre eleição, fake news e etc, e ninguém sabe o que fazer, como fazer, e aí agora isso também cai na mão dos candidatos, enfim, a ver o que vai acontecer, mas de todo modo acabou que o pacto, o termo de compromisso, enfim, nada caminhou e nada se resolveu. Claro, Vamos para Brasília? Só lembrando que essa questão que a gente falou das propagandas, diferente do que acontecia nos outros anos, que precisava começar 48 horas depois, foi feita uma mini reforma e agora começa só na próxima sexta-feira, propaganda no rádio e na televisão. Tudo mais achatado. José Maria Trindade, você já está conosco, José Maria, bom dia. Eu não escuto o José Maria Trindade. José Maria. Daqui a pouquinho vem o José Maria Trindade, porque a gente não tá... Tem o som dele? Fala comigo, Zé Maria. Okay. Agora sim. Agora te ouço alto e claro. Bom dia, Zé. Muito bom dia, Carlos Aros. Bom dia a todos. Olha, esse é um momento aqui de avaliação, né, de perdas e danos, e muito mais danos. Os deputados e senadores voltam hoje. Ontem não houve quórum nem para a abertura da sessão da Câmara, mas hoje haverá votação, então os deputados voltam. E também as decisões partidárias. Agora imagina, todos os partidos vão discutir entre Fernando Haddad ou Bolsonaro. A maioria vai decidir por abrir o partido político. O PDT, por exemplo, vai apoiar o Fernando Haddad com crítica, ou seja, com ressalvas e exigência. E dizem os representantes do PDT de que não vão participar do futuro governo, seja ele qual for. Então, é o momento, Carlos Aros, de avaliação política por aqui. Agora, você imagina aí o PSDB, por exemplo, ter que decidir entre PT e Bolsonaro. E como é que o PSDB decide entre um e outro, sendo que atacou ambos, Zé Maria Trindade? Exatamente. Carlos Aros, nós estamos num novo momento político, né? E hoje, em entrevista aqui na Jovem Pan, a vice de Geraldo Alckmin, Ana Amélia, foi muito clara que o momento político, e o Rio Grande do Sul é muito exigente nisso, não admite dubiedade, não admite não saber exatamente para onde vai. E aí ela declarou apoio a Jair Bolsonaro. E o PSDB está novamente sem saber o que fazer. Eu entendo que é um momento em que o PSDB deve recompor a sua imagem, tirar essa imagem de cima do muro e decidir, ou Haddad ou Bolsonaro, mas decidir.
Não é só o PSDB, outros partidos também estão nessa situação, só que o PSDB se reúne hoje e outros partidos se reúnem amanhã ou depois de amanhã para essa decisão de segundo turno. E só para a gente eu vou fechar... antecipar aqui, pois não. Só para a gente fechar, Zé, quando a gente fala em PSDB, a gente pensa logo em Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente já sabe para que lado cai? Vai cair para não decidir por um lado e nem por outro, mas a decisão será da Executiva Nacional. Agora, é interessante que isso é apenas currículo do partido, porque a gente já aprendeu aí nessa campanha que não adianta o líder, o partido, indicar um candidato. O eleitor está solto e vota em quem quiser, então haverá uma divisão. Zé Maria Trindade, um abraço para você. Até mais. Perfeito, muito bom dia a todos. Ô Paulinha, só para girar o assunto aqui antes da gente fechar esse bloco, Diga. Quer dizer que tem ator, deputado federal eleito que pode ser preso se não pagar pensão, é isso? Pois é uma confusão aí, Carlos Aros, com o Alexandre Frota, que foi eleito deputado federal aqui em São Paulo. Logo que ele foi eleito, no Twitter, surgiu um post do filho dele, que é o Maia Frota, de 18 anos, que dizia o seguinte: eu sou filho de um ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas que queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de São Paulo, não sei. E esse post viralizou entre pessoas que apoiavam o post do menino e também que apoiavam o Frota, que defendiam o Frota. O próprio Alexandre Frota respondeu a esse post do filho. É um vídeo extenso que está no Facebook, quem quiser conferir na íntegra. No Twitter também tem o texto completo da resposta dele. Eu peguei um trechinho do que disse o Alexandre Frota em resposta ao seu filho Maia. Vamos conferir? Quando eu era ator da Globo, entendeu, Maia? Então você não é filho de um ex-ator pornô, você é filho de um ex-ator da Globo, que depois se tornou ator pornô. E do pornô, Maia, você comeu, bebeu, viveu, se vestiu, né? Estudou com dinheiro da pornografia, Maia. Eu conheci a sua mãe quando ela era uma bartender numa balada, num carnaval. E na mesma noite que nós nos conhecemos, nós saímos, e ambos loucos, bêbados, loucos, eu e sua mãe, e fomos para um quarto de hotel. E nesse quarto de hotel nós fizemos sexo, cheiramos, fumamos, bebemos, cheiramos o lança-perfume. Não sei se sua mãe te contou isso, mas foi assim. E a gente louco, a gente comete várias loucuras. Mas foi assim. A história real foi essa. Na mesma noite que eu conheci sua mãe, nós saímos e ela engravidou de você. E quando ela me avisou que estava grávida, eu falei para ela: olha, eu sou contra o aborto, você vai ter o filho, nós não seremos marido e mulher, não seremos namorados, somos apenas conhecidos, que tivemos uma relação na primeira noite e você engravidou, vamos ter o filho. Então, aí ele tá dando respostas ao que disse o filho. Ele Isso também... foi uma live. Ele fez um vídeo, ele costuma fazer isso, né? Nas redes sociais dele. Ele também falou da questão de ser ex-viciado em cocaína. Falou, sou ex-viciado, consegui me recuperar do vício. Foi uma guerra muito difícil. Enfim, respondeu aí ao que disse o filho. Agora, o que aconteceu, Aros? Aconteceu que existe um processo aí contra o Frota para que ele pague uma dívida de pensão alimentícia que ele tem com o filho. A dívida original era de pouco mais de R$9 mil, mas agora, em decisão lá na justiça, ele teria que pagar o equivalente a R$60 mil, com reajustes e tal. Bom, a gente estava aí em período eleitoral, ninguém podia ser preso, o Frota também ainda não assumiu o seu cargo como deputado, então também não tem foro privilegiado. Então, o que acontece é que se ele não pagar essa dívida, é uma das únicas coisas que da cadeia de fato no Brasil. Ele tem um prazo aí para efetivar esse pagamento para o filho. Ambos não quiseram comentar aí dessa decisão. O menino também não. Ele continua fazendo posts no Twitter, mas com outros assuntos.
veremos o que vai acontecer, senhor Carlos Aros. Bloqueou também. Independente do que vai acontecer aí, por um lado é meio triste também, né? Ver a política brasileira. Óbvio que ele não assumiu ainda, mas a princípio vai levar o mesmo tipo de atitude lá pro Congresso, né, pra Câmara. Ver a política brasileira girando em torno de polêmicas e brigas envolvendo vida pessoal, típicas de um reality show, assim, né? Então a coisa fica cada vez mais isso. Cada um grava a sua live, cada um faz a sua acusação, os seus detalhes picantes e fofocas de vida pessoal, e as discussões sérias sobre os problemas do Brasil ficam em segundo plano até na Câmara dos Deputados, né? E, cara, eu não acho que descredencia ele ter sido viciado em Não, cocaína, isso ator nada, pornô, isso nada, qualquer isso coisa nada. dessas. Eu não sei o que credencia, e acho que é uma outra história. Isso é outra história, mas mais do que isso, ter sido viciado, ter tido a profissão que teve, isso problema nenhum, a pessoa muda, a pessoa, enfim, isso é a vida pessoal de cada um, a vida pessoal de cada um aí não é o mais relevante, o problema é se essa vida pessoal vira o próprio assunto da política nacional, e daí sim, daí a gente tá num problema, daí os tweets, a rede social, a pornografia, a droga, e se isso vira o assunto que as pessoas, e mais, a Câmara dos Deputados está discutindo, e que é o que as pessoas pensam quando pensam em política. Daí sim a gente tem uma coisa mais perigosa. E é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de denúncia feita por pessoas próximas, por parentes, por ex-mulher, por ex-namorada. Porque não é só porque a pessoa conheceu, que está próxima, que ela está falando a verdade. Muitas vezes tem uma carga de ressentimento muito grande. E isso aconteceu em 1989. A Miriam Cordeiro, que teve uma filha com o Lula, a Lurian, disse que o Lula teria dado dinheiro para ela abortar, disse que o Lula era racista, que o Lula não suportava negro. Quando aparecia artista negro na televisão, ele não olhava mais. O Fernando Collor de Mello, naquela eleição, explorou isso. Uma baixaria completa. Eu sou coerente para todo mundo. Então, não acredito numa mulher que sai dizendo uma coisa gravíssima, que o sujeito é racista, sem mostrar o mínimo de prova. Nem contra o Lula, nem contra o Jair Bolsonaro. Então, agora veio a ex-mulher também, essas reportagens sobre o processo de divórcio do Bolsonaro, em que ela fazia acusações, e ela veio a público desmentir hoje essas acusações, dizendo que quando ela ficava brava, ela falava besteira. E agora, o filho, né? É homem, o filho ou a filha? Do Alexandre Frota, é o filho, dizendo que ele queria abortar. E aí você tem a palavra do Alexandre Frota contra. Obviamente cada um acredita no que quiser, mas a gente não tem nenhuma gravação, nenhuma imagem e tal que comprove que o Alexandre Frota quis abortar a criança. Não, isso então, tudo bem, mas eu achei esse textão que ele deu do filho, de como ele passou a noite com a mãe... Sei lá, eu achei extremamente agressivo. Independente do que aconteceu, claro, de quem resolveu ou não, se vai ou não. Passa a ser agressivo por aquela história. Pelo amor de Deus. Se torna agressivo com aquela história de você ficar lavando a roupa suja. É o que o João estava dizendo. Isso não tem nada a ver com a vida do parlamentar ali. Não foi para isso, para discutir esse assunto que ele foi colocado lá. Isso é um assunto privado. Você resolve em casa, né? Esses episódios de lavar roupa suja em público geralmente resultam nessa tremenda baixaria. Exato. E cada um faz o seu juízo de valor. Eu tô só fazendo a análise lógica de que muitas vezes as pessoas acreditam diretamente num depoimento que não é nem sequer um depoimento de delação premiada. Aí quando é delação, que envolve qualquer aliado político, o sujeito tem um monte de desconfiança, sendo que o delator, se mentir, fica na cadeia. Né? Agora, o familiar, ele fala ali, pode falar qualquer coisa, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Então não tem provas, e é preciso analisar essas coisas com cuidado e saber que a carga de ressentimento faz muitas vezes gente de todos os tipos espalhar mentiras ou carregar as tintas, inclusive mulheres, porque criou-se, em razão da defesa das supostas minorias, as mulheres nem são minorias, embora pode haver várias questões em que elas estejam envolvidas, que a gente precisaria analisar cada uma, mas uma aura de que uma mulher não pode carregar nas tintas, que ela está sempre falando a verdade, e uma ex-mulher às vezes carrega nas tintas e depois reconhece, assim como qualquer filho que traz um ressentimento pode incorrer nisso. Obviamente não é o que acontece com todo mundo, mas existem casos e a gente tem que olhar com uma certa desconfiança nesse e prudência. Caso, e na independe de ser questão do mulher pagamento da pensão homem, alimentícia também é bom pagar, né? Quando tá devendo, se estiver devendo. Dizer, independente de qualquer coisa, tem primeiro o compromisso dele enquanto pai, e do outro lado depende da denúncia do filho, da mulher, da ex-mulher. Claro. É algo que tá no âmbito familiar ali, né? Exatamente. O pessoal. Que talvez a gente vive hoje uma situação que aí não só para os políticos ou para as celebridades, etc., convencionou-se que tudo você tem que colocar na timeline e fazer o textão, ou fazer a live, ou fazer o vídeo, etc. E aí você tem desde as declarações de felicidade extrema e inalcançável, até as de
tristeza profunda e irremediável. Ou seja, Barraco, você encontra os extremos. E tudo você tem que resolver a olhos vistos. Não é assim. Né? A justiça vai cuidar do caso, já que existe uma previsão legal, ou seja, é o direito do filho. A justiça está cobrando, como cobra outros tantos casos. Ele não é o primeiro, não será o último pai a enfrentar uma questão como essa. E é isso, vida que segue. Agora, daí a gente teorizar a respeito sobre a questão política e etc. Acho que não tem. Sei lá, quem votou nele sabe por que votou. Quem não votou sabe também por que não votou. Eu vou, acho que o Augusto ontem foi certeiro ao dizer que a democracia é o instrumento para isso. Você escolhe. Exatamente, ela inclui e exclui. O camarada votou e escolheu. Agora eu queria voltar a falar continuar falando sobre política. Voltar a falar de política, já que não era política, ou era política, e não sei. Enfim, agora eu fiquei confuso. Tudo é política. Mas fiquei mais. Verdade. No fundo é isso. Mas eu fiquei confuso, ô Vini. O que tem a ver o Atlético Paranaense e uma punição ao clube por apoio ao candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro? É futebol ou é política? Em qual editoria estamos colocando esta nota? Os dois, Carlos Alves, porque isso aconteceu dentro de um campo de futebol, na última partida do Atlético Paranaense contra o América Mineiro, mas antes da bola rolar, o Atlético entrou em campo com uma camisa amarela e com a seguinte mensagem: "Vamos todos juntos por amor ao Brasil", que é uma mensagem que muitos apoiadores de Jair Bolsonaro e o próprio Bolsonaro também usam aí em suas campanhas. O único que não entrou com a camisa, vocês vão observar pela nossa imagem agora, é o Paulo André, o zagueiro Paulo André, que jogou no Corinthians também, foi um dos líderes daquele movimento, né, o bom senso no futebol, e entrou apenas com o agasalho do clube aí na cor preta e o distintivo do Atlético Paranaense. Ele se recusou a entrar com essa camisa amarela, que foi um pedido do presidente do clube, o Mário Celso Petraglia, que também colocou essa mesma frase na arquibancada. Vocês estão dando risada por causa do nome, né? Petraglia e apoiador do Bolsonaro, né? Colocou a mesma frase na arquibancada também. E aí... Foi vítima de fake news. Não, isso não é fake news não, né, Fake news, não. Chega aí, vai ler a Wikipedia dele. Segura, né? E aí o STJD, né, que é o órgão aí que regimenta as regras do futebol, entende que a mensagem ficou muito clara como um apoio aí ao candidato Jair Bolsonaro e vai analisar agora, junto à FIFA, possíveis punições ao Atlético Paranaense, porque isso, qualquer mensagem política no futebol hoje acaba sendo proibida, né? A maior punição poderia ser uma exclusão do campeonato, mas isso ele já descartou, falou que seria uma punição exagerada, mas pode ser uma perda de pontos, uma perda de mando, alguma coisa nesse sentido ao Atlético Paranaense. E aí, dupla de dois, dentro das 4 linhas, vale a política ou não vale? Uma coisa é o jogador expressar pelos meios dele, na vida pessoal dele, o apoio político dele totalmente legítimo. Outra coisa é trazer isso como time pra dentro do evento esportivo. Não tem nada a ver. Posso provocar? Fala aí. Tem outras causas que são levadas pra dentro do campo. Mas deveria se evitar ao também máximo, com camisetas e com bandeiras. Não, pode ser, eu nem tô lembrando de nenhuma, mas deveria se evitar também. Agora, mas uma coisa até é uma causa. Outra coisa é quando você traz uma bandeira política, assim, de corrida eleitoral mesmo. Eu falaria a mesma coisa se fossem camisetas ele não aí, ou pro Haddad, ou tudo. Pra mim é agora, pelo jeito trazer, também... Mas agora, eu acho engraçado como no esporte brasileiro, a cultura brasileira, digamos, pende mais pra esquerda, né? A defesa dos candidatos de esquerda. Tudo esporte é o contrário, né? Inverso. A maior parte do futebol, do MMA, do vôlei, sempre defendem os candidatos mais de direita. Eu acho que tem a ver com essa coisa meritocrática do esporte, né? A pessoa que treina muito, que se dedica muito, que chega lá e quer um campeão, acaba tendo essa cabeça mais de... teve o caso do Felipe Melo também, né? Que se pronunciou após fazer um gol lá, que era um gol dedicado ao Bolsonaro. Mas até pro Felipe comentar também, apesar de ter sido um pedido aí do Petraglia, você vê que teve um jogador que recusou e que não entrou com a camisa. Então acho que entrou, né? Ela só tá por baixo do busão, parece, mas bom. Mas colocou ali um agasalho. Então quer dizer, não também... É o voto envergonhado. É o famoso migué. É o voto envergonhado. Eu entrei com a camisa. Não era pra entrar com a camisa, eu tô com ela. Só ninguém vai ver. Só uma pergunta pra vocês que acompanharam o caso. Teve alguma menção direta ao Jair Bolsonaro ou isso foi entendido como... O que se sabe é que o presidente é um apoiador do Bolsonaro, que a frase é ligada ao Bolsonaro e que ela foi utilizada na camisa e também uma coisa na arquibancada. Sem saber, mas numa das camisetas aí que aparece na outra foto, um dos patrocinadores é a Havan.
Não, mas ela é a patrocinadora do clube, né? Não sei, mas... Não, tá na camiseta do uma- clube, não uma na coincidência, camiseta porque é um com empresário que também aposta o candidato Um e teve empresário toda que uma por polêmica que pouco não envolveu. teve parte das suas lojas depredadas. E né, tem a por hashtag, né? Cuidado, Bolsonaro, amor do Brasil. Não tem essa hashtag? Que Destruíram a Estátua da Liberdade. Teve essa, Felipe? Hashtag Bolsonaro, amor do Brasil. Eu vi, achei engraçado vi. até. Pô, bombou nos twitters esse dia. Eu também prefiro que as manifestações sejam feitas de uma forma individual, até mesmo coletiva, mas fora do campo, Claro. fora do uniforme. Mas Porque por você outro passa a lado, institucionalizar aquilo ali, né? você acaba institucionalizando, exatamente. Acho que é algo que se deve evitar, mas não sei se seria a favor de uma legislação específica sobre isso. Não precisa. Agora, os artistas, de um modo geral, se manifestam por todos os meios, né? Inclusive com mensagens subliminares nos filmes e tal. textos, nos então, palcos assim, e também um cerceamento exacerbado em relação aos atletas fica absolutamente fora de padrão, né? Eles têm total liberdade para manifestar o que quiserem. Felipe Melo, numa entrevista fora de campo, depois do jogo, pode falar o que quiser, assim como qualquer defensor do Fernando Haddad ou de qualquer outro candidato. No fundo, como disse Joel, tudo é política. E a gente fechou esse... Não era pra ser, viu? Mas virou. Mas no Infelizmente fundo, virou. Não era mas pra ser. a gente fecha esse blocaço de política aqui no Morning. Eu vou fazer o convite, a despedida e o convite, tá, Felipe? A gente fecha o blocão de política, porque vamos receber 2 convidados, como a nossa própria a hashtag diz, Popstars. Se você quiser continuar, está mais do que convidado. E aí você fica conosco, Maísa e João Guilherme. Se não, eu digo até breve para você. Nos encontramos em Os Pingos nos Is às 6h30 aqui pela Rede Jovem Pan. Aí fica a seu critério e o ouvinte só descobrirá se você continuará ou não depois do comercial. Mas aí vai ficar mal pra mim, Aros, porque eu preciso sair, que eu tenho um trabalho pra fazer a partir das 11 horas, mas eu adoraria, por favor, me convidem nas próximas oportunidades, que eu adoro participar e comentar questões artísticas, comportamentais, parte mais de entretenimento também. Às vezes a gente fica Tá muito assistindo a focado na Fazenda, política. Felipe? Não. Não tô assistindo ainda, mas se você me passar esse dever de casa, eu não assisto tá só pra perdendo, comentar. não tá perdendo nada, então, Felipe. Com esse novo congresso, não tem mais por que assistir a Não, Fazenda. ele tá povoado. Novo congresso aí, né? Mas foi um prazer enorme, muito obrigado, contem comigo sempre. Ó, tá mais que convidado então, Felipão. Um abraço. Abraço. Ô, Vini, recebi uma mensagem no Twitter e eu não vou lembrar de quem aqui, depois eu faço justiça à pessoa, pedindo pra que eu fizesse a seguinte pergunta pra você. Quem vai dar a hora agora? A hora exata agora, 10h42, horário de Brasília. De volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. E aí faço já a seguinte pergunta. Até onde pode ir a paixão de um fã por seu ídolo? Como a idolatria afeta a vida das duas pontas envolvidas no novelo dessa veneração? Por que frase bonita, hein? Gente! A frase foi ficando longa e eu me peguei aqui. Foi o poeta que isso, aí. hein, Acon? Eu vou repetir, tá? Porque foi muito bonita. Vai, repete. Como a idolatria afeta a vida das duas pontas envolvidas no novelo dessa veneração? São 2 perguntas que nos levam imediatamente para um filme que estreia nesta quinta-feira, dia 11. Tudo por um Popstar. A gente vai ver agora um trechinho do trailer do longa, que tem na direção o cineasta Bruno Garotti e no roteiro a escritora Thalita Rebouças. Aperta o botão vermelho e mira na gente, beleza? Confio em você. Fui! A gente já namora, mas você não sabe. Eu sei que é muito louco, mas não quero que acabe. Sou sua maior fã, te amo de verdade. Só quero ficar perto e ver você falar. Ser sua backing vocal pra te acompanhar. A gente respirando junto mesmo ar. Eu faria tudo por um popstar. Dormir na calçada pra te ver passar. Madrugar na fila e nunca reclamar.
a gente tem nessas imagens, entre outros artistas, Maísa Silva e João Guilherme. E vejam só que coincidência. Aqui no estúdio também Maísa e João com a gente. Bem-vindos ao Morning Show. A gente vai começar esse papo. Vamos começar, como diriam, pelo começo. Pode ser? Olá. Tudo bem? Sim. Sejam bem-vindos. Bom dia, muito obrigado. Fizemos vocês levantarem cedo, né? Que sacanagem. Olha, a gente levanta mais cedo. A gente estuda, né? Normalmente, terça-feira a gente acaba acordando mais cedo. Ou seja, então pior do que fazer levantar cedo, a gente atrapalhou a escola, foi isso? Não. Ah, então tá bom. Tá de boa. Ah, então tá tudo pra certo. feriado pode tudo. Então tá bom. Tinha aula do quê? Coisas irrelevantes. Brincadeira. Coisas que não vão me fazer nenhum. Bom, tá, vamos fugir desse papo antes que alguém fique de castigo e coisas do gênero, mas é o seguinte, vocês são popstars, isso é inegável, certo? Agora eu quero saber o inverso. Como fãs, que loucuras vocês já fizeram? Já fizeram loucuras por um ídolo ou não? Olha, eu quando menor, né, eu sempre fui uma criança mais tímida. Então eu tinha vergonha, às vezes, de não incomodar, né, mas a gente pensa que é incomodar quando a gente vai pedir pra tirar foto ou ir atrás de pessoas, mas meus irmãos, eu sempre tive um irmão mais velho, né. Eu lembro que uma vez teve show do Camp Rock, dos Jonas Brothers, e eu era muito fã, só que eu era menorzinho, eu era mais quietinho. Só que meus irmãos foram no show, eu juro que eles invadiram, sabe aquelas grades, aqueles negócios, né, que não deixam passar em show, aqueles bloqueios. Eles passaram correndo, e o pior, tipo, eles estavam gravando, né, pro canal deles e tal, e apareceu, depois eu preciso encontrar o Matheus e a Thaís, né, que são meus dois irmãos. E ele daí tem vídeo dos caras, tipo, invadindo, meus irmãos entrando, invadindo a área VIP e tal. Eles são mais doidinhos, mas eu sou mais envergonhado. E você já fez alguma loucura, Maísa? Olha, assim, quando todo mundo, né, fez essa pergunta na coletiva, todo mundo olhou pra mim, então eu fiquei meio... sabe, minha reputação não tá muito boa, mas eu nunca fiz nenhuma loucura, assim, porque eu acho que depois de interpretar a Gabi, que é fanática, e esse grupo de meninas que elas são literalmente loucas, todas as coisas que eu fiz não se comparam. O máximo que eu fiz, assim, algumas pessoas consideram loucura, eu não considero loucura. Daí vai de cada um, né? Bom, eu era muito fã do Justin Bieber. Eu ainda sou. Só que assim, é mais uma admiração. Acho que eu cresci, amadureci, não sou mais tão enlouquecida por ele. Eu admiro as músicas e tal, as coisas que ele faz. Mas quando eu era menor, eu seguia toda a família dele, todos os amigos, todos os perfis de paparazzi dos Estados Unidos, pra ficar acompanhando todos os passos dele. Eu ficava acompanhando todas as fotos. Eu queria ter uma foto exclusiva pra postar no meu fã-clube. Eu tinha fã-clube. Ninguém sabia que era eu, mas eu tinha vários fã-clubes. E aí eu tinha meio que um santuário pra ele. Todas as coisas que eu viajava e via dele, eu comprava. Eu tinha, acho que, 4 DVDs do mesmo filme dele. Do mesmo. Tô achando você bem louca. Bem stalkerzinha. Você encontrou ele? Você conseguiu encontrar? Você conhece? Nunca? Ainda não. Mas você já tentou? Você já movimentou alguém? Silvio Santos, alguma coisa pra você ver o Justin Bieber? É que assim, eu vou ser bem sincera. Antes, assim, quando eu era menor, eu não tinha os contatos. Entendi. Se fosse hoje em dia, eu teria conhecido ele, porque agora eu tenho os contatos. Mas antes eu não tinha os contatos. Então eu ficava alucinada. Mas agora, com os contatos, falta o quê? Falta o Justin Bieber pro Brasil, porque não adianta nada ter os contatos e ele fica lá, enfurnado no Mas você Brooklyn. tem que ter o contato de quem te leva até ele. Não, ela tem Falta agora só aqui. esse contato. Eu estava fazendo intercâmbio em Nova York e o Justin estava no Brooklyn com a noiva dele. O que aconteceu? Tinha um cara, um motorista, né, o Alex, que tava me levando pra dar uns rolês, às vezes, uns lugares assim. Aí eu falei, no meu último dia, é que a chuva me impediu, né? Ele falou assim, você quer ir lá, ver se o Justin tá no Brooklyn, no apartamento da Hailey? Aí eu pensei 2 vezes. Falei... não sei, né? Aí o que aconteceu? Eu fui entrar numa loja, tava pensando ainda nessa possibilidade. Começou a cair um toró, uma tempestade. Eu falei, é Deus, não querendo que eu vá. Foi um sinal divino. Foi. E a noiva lá deve ter te tirado um pouco Eu preciso falar pra você, mas que eu já... adoro eles. Eu já vi o Justin Bieber sem querer, assim, muito perto de mim. Quando ele veio pro Brasil, no show lá no Allianz Parque, eu fui nos 2 dias. A expressão da Maísa, a expressão da Maísa foi ótima. Foi sem querer. Por que eu não sabia é umas disso? coisas do destino, assim, né? Eu fui nos 2 dias do show, e no segundo dia eu tava atrasado, tipo, o show faltava muito pouco pra começar, e eu ainda tava preso no trânsito. Aí eu juro por Deus, no dia que tinha passado, meu amigo tinha falado, o Justin Bieber chegou no show com 2 carros pretos na frente, uma moto, o carro dele, e 2 motos atrás.
Aí eu tô parado no trânsito, eu juro por Deus, do outro lado da rua, assim, ó, né, no sentido contrário. Eu vejo 2 carros pretos passando e uma moto. Eu falei, mano, na hora. E aí, tipo, o carro é todo preto, isso filmado e tal, só que ele tava mexendo no celular, sabe? Aí ficou a luz, aí eu juro por Deus que eu vi a cara dele parado no trânsito do meu lado. Tava eu e o Daniels. Maísa meio em depressão aqui nesse programa, você tá acompanhando pelo rádio. Eu não acreditei, Mano, eu nem pra entrei em gente tirar choque. uma foto, dar um zoom no Instagram, sabe, qualquer coisa. Agora você entra em choque, mas você não sabe o que você faz quando a pessoa passa do seu lado. Eu queria saber o seguinte de vocês, porque vocês falaram aí do papel de vocês como fãs, né? E no papel de popstar, né? O que vocês tem alguma história curiosa de algum fã que tentou se aproximar de vocês, que fez algum pedido muito doido? Olha, eu acho que assim, os mais doidos que eu já vi. A galera viaja, paga passagem de avião, que eu já acho bem loucura, né? Porque, né, dinheiro e tudo mais. Mas se as pessoas podem, que elas sejam felizes, né? Mas tatuagem, arrancar meu cabelo. Tatuagem com o seu rosto? Tatuagem com o meu rosto. Permanente? Eu não sei. Seu rosto? Eu não sei Nossa. qual parte do corpo. Isso que me assusta mais. Porque assim, eu vi a foto. Depois eu te explico. Você vai lembrar dessa foto. Eu mandei essa foto pra todo mundo, porque eu achei incrível. O meu rosto, só que eu não sei em qual parte do corpo, então me deixou um pouco perturbada. Tem coisa que não dá pra saber. Pense na seguinte frase: a ignorância às vezes é uma benção. É verdade. E aí isso. também já tatuaram meu nome no dedo, já tatuaram meu nome na mão. E já arrancaram meu cabelo, porque eu tinha Como 10 assim? anos. Como foi isso? Eu tinha 10 anos, eu tava em Fortaleza. Eu amo Fortaleza, sempre vou pra lá. E eu fui num Dia das Crianças. Vai fazer um tempo. Aí, deve fazer uns 6 anos. 6 anos. Aí eu tava numa praça e tinha aproximadamente 5.000 pessoas na praça, porque ia ter um evento, nem sei o que eu fui fazer lá. Aí estavam tentando me botar no palco, só que não tinha, tipo, uma estrutura, sabe? Eu tava passando no meio da galera. E nisso, eu sinto uma mão, assim, puxando... Seus cachinhos. Era cachinho ainda? Era cachinho não, porque eu tava de Valéria. Mas puxaram minha florzinha no cabelo. Aí eu falei, tipo, arrancou minha flor do cabelo. Tipo, roubaram, né? Ok. Quando eu fui ver, tinha um tufo de cabelo assim, arrancado. Aí eu fiquei meio em choque, né? Só que passou, me apresentei e tal. Daí eu fui ver, tinha realmente um tufo. E você, mas você já chegou a ficar... Essa é uma situação que você não viu ali, aconteceu, foi muito rápido. Depois, claro, dá mas você já chegou a ficar com medo de alguma situação de um fã, assim? Já teve... Que você falou, cara, estão passando dos limites aqui? Eu acho que passam dos limites quando balançam van. Nossa, eu juro por Deus que ia falar isso agora. Uma vez balançaram a van, eu jurava por Deus que a van ia tombar. E o pior é que ia matar todo mundo que tava do lado, né? Que as criancinhas estavam na altura do pneu. Pois é. E eu juro, eu fiquei em choque uma vez em Manaus. Balançar a van eu acho bem errado, porque pode realmente cair em cima de alguém, pode acontecer um acidente. E outra coisa que eu acho errado é quando os pais empurram as criancinhas muito pequenas e começam a empurrar, porque quer deixar elas perto da gente, né? Então vai empurrando, vai virando uma loucura. Eu fico com muito, muito medo pelas criancinhas. Mas eu acho que esse foi o máximo. Eu nunca me senti assim... Nossa, vou morrer, nossa, sabe? E é chato quando um fã vem parar na rua, pedir selfie Não. ou pedir negativo. assim, não? Não, eu acho normal. É bom, é gostoso, porque você sabe que tá sendo reconhecido, né? É muito bom quando a pessoa vem e fala assim, eu gosto do seu trabalho, ou te sigo no Instagram, acho bacana, vamos tirar uma foto, grava um vídeo pra uma amiga minha. É legal, porque significa que tá dando certo, né, o que a gente tá trabalhando. E eu gosto mais quando as pessoas chegam assim, conversando comigo, sabe? Porque quando as pessoas ficam muito... Aí eu fico sem o que fazer, eu fico sem o que falar, sabe? Quando a pessoa fica travada, eu fico tipo... Calma, eu tô aqui, vamos conversar. E eu adoro quando os fãs, quando as pessoas que gostam de mim, chegam assim, conversando. Oi, Maísa, tudo bem? Adoro você, te sigo. É verdade, às vezes as Fica pessoas muito mais param na legal. sua frente, e aí você sabe que a pessoa... Ela para e trava, e você fala assim, quer uma foto? Que a pessoa, ela para e fica te olhando, e você fica meio olhando, e você fica numa situação, você não sabe o que falar. Eu não fica, consigo oferecer Oi? foto, que eu acho que parece que eu tô, sabe? Não, ela fica te olhando, assim, e aí você fica olhando pra ela, e ela meio que para na sua frente. Você dá uma facilitada. É, isso faz assim... Quer uma tirar uma foto? foto e ela... Ô Maísa, só na questão de puxar o cabelo, porque você já puxou do Silvio Santos também, né? O nome disso é karma, né? Tudo volta. A gente tá recebendo aqui no Morning Show a Maísa e o João Guilherme, e esse papo, claro, vai continuar, mas eu tenho que fazer uma parada muito rápida. E aí vocês continuam aqui com a gente volta já já. Beleza. Mas eu lembrei aqui, Vinícius, fui consultar o nome de quem tuitou. O Josimar pergunta, e quem chamará a hora agora? Agora vai ser o Silvio. Maísa, 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
De volta com o Morning Show, com as presenças ilustres de Maísa Silva e João Guilherme. E aí, queria perguntar pra você, Maísa, a gente tava falando sobre os dramas e as alegrias de ser um popstar, mas eu queria falar sobre a relação com os pais, porque a sua personagem tem uma missão difícil ali de fazer com que os pais dela permitam que ela viaje com as amigas pra ver os caras da banda que elas curtem, certo? Só que aí tem sempre aquele paralelo entre a arte e a vida real. Você já viveu algo parecido? Como é que é a tua história com a tua mãe em relação a essas suas questões? Olha, meus pais sempre foram os pais que levam todo mundo pro show. Então, assim, os meus pais sempre compraram 3 ingressos pra todos os shows e os pais das outras meninas um só. Então, assim, a criança ia com a gente, aí aquele bonde. E os meus pais, tipo, meu pai já foi no show do Justin Bieber comigo, parecia fã, assim, a minha mãe super curtindo. Ele tá dançando ali, ó. Aí eu falava, dança, pai. Mas meu pai, ele ficava assim no show, ó. Aí o pessoal parecia que, tipo, ele tava... Era uma obrigação, lógico, né? Mas assim, nem pra dar uma balançadinha no esqueleto. A minha mãe, ela gosta mais. Ela já fica super empolgada. Ela adora esses popstars, essas coisas. Ela fica, parece uma adolescente. Fala até mãe. Menos. Vamos com calma. E... Nossa, já teve um show que eu fui, acho que só com meu pai. Foi da Miley Cyrus? Foi super engraçado, porque tinha mó galera, assim, dançando, tava fazendo twerk, não sei o quê. E o meu pai, assim... eu fui com uma amiga minha. Ele sempre me acompanha. E você, João, como que é? Tem aquela história que... com o garoto é mais fácil, com os meninos é mais fácil, os pais são mais liberais, etc. Como que é com você? A minha mãe, ela... Quando eu era menorzinho também, que ia em show, essas coisas, minha mãe sempre me acompanhou muito. E ela que queria me levar. Filho, vai ter show de X, vamos. E a minha mãe, ela era muito doidinha, assim, porque minha mãe também é muito nova, né? Então, ela desde sempre me levava pra tudo e fazia eu comprar faixa. E ela fazia ela fazia mesmo. Ela vivia o momento através de você. Tudo. O que eu gostava, tipo, Parque da Mônica, e aí ela adorava. Parque da Mônica. E ela, mano, ia, e ela comprava aí os dentes da Mônica. E aí o coelhão lá que girava. Sansão. Então, o Sansão. Então, mano, minha mãe sempre foi muito companheira, assim. Ela também sempre foi muito junto. E ela era animada. E ela levava também em geral, assim. Todos os meus amiguinhos, minha mãe que levava. Minha mãe era tipo monitora de excursão, assim. E seu pai te leva em algum show também, João Guilherme? Meu pai não. Meu pai não, né? Meu pai eu fui só nos shows dele que ele me leva. E que é gostoso, viu? Só pra quem não sabe, o João é filho do cantor Leonardo, tá, gente? Meu pai já me levou em muito show sertanejo. Já foi disfarçado? Quê? Tentando se disfarçar pra ninguém reconhecer ele? Pra ele ir só de pai com você, sem ninguém saber que ele era famoso. Não tem como ele não tem como, assim, porque mano, não sei, não tem uma pessoa que não olha pro meu pai. Aí ele pode estar até com aquele chapéu de peão, com faixa aqui de tomateiro. Todo mundo vai, mano, não sei. Mas chega uma hora que não cansa, fala assim, pô, queria ter um momento de pai e filho sem a maletação. Chega uma hora que cansa? Olha... Eu acho que eu só não tenho esses momentos do meu pai, né, de muito pai e filho, assim, não por conta, né, de assédio, essas coisas. É por conta de agenda mesmo, porque meu pai nunca tá parado. Então eu lembro que quando eu era até um pouquinho menor, que eu também não trabalhava, né, que eu tinha mais umas férias, eu viajava com ele pra fazenda. E aí, pô, era uma delícia, eram 30 dias que a gente ficava, sei lá, pescando, andando no lago, de jet ski pra lá e pra cá. E era um tempo muito próximo. Mas agora a agenda do meu pai tá mais corrida. Meus irmãos, né, que também vinham junto, todos estão trabalhando e cantando, show. Eu tô com o SBT gravando, né, show também, então fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que vai ter um momento, né, que a gente vai poder se dar esse luxo de parar todo mundo, imagina que delícia. Todo mundo pegar umas férias e aí ficar 7, 8 filhos e um pai. Ó, o pai da Maísa, eu sei que tá sempre com a Maísa, ele supervisiona, a gente já tentou trazer ela inúmeras vezes aqui, por causa da escola não rolava, enfim, eu sei que ele faz uma marcação em cima. Como que é o seu pai? Ele troca uma ideia com você, te dá meio uns conselhos, já pegou no seu pé?
Meu pai é bem de boa, ele me dá muito conselho na parte artística, né? Ele sempre pergunta, eu acho legal que ele tem um interesse, né? A gente se vê pouco, mas quando vê ele pergunta como que tá a novela, né? Se eu tô gostando de fazer, das minhas músicas também, se eu vou fazer show em Goiânia, que ele fala que a galera lá em Goiânia sempre fica perguntando de mim por lá. Amo Goiânia. Goiânia é uma delícia, né? Mas meu pai é muito desencanado, sabe? Ele é muito de boa. Então eu juro por Deus, meu pai nunca implicou comigo fazer nada assim mesmo. Ele nem me dava bronca quando eu era menor. Eu ia pra casa dele, era o Cross. Nossa, eu atazanava todo mundo lá no condomínio. Porque imagina, era férias. Eu tacava coisa na casa dos outros. Eu era aquelas crianças arteiras. Muito, assim, muito. Meu pai nunca brigou comigo. Deixa eu trazer um outro tema rapidinho aqui, Paula. Hoje em dia, os popstars que arrastam as pessoas para o aeroporto, que animam as multidões, são os políticos. Vocês têm algum político de preferência? Vocês admiram alguém? Não existe uma preferência, né? Espero que um dia possa admirar algum político. É difícil, né? Sabe, você lembra aquele discurso da Dilma? Qual? Como que é? Não, que ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Isso. Como que é? Quem ganhar, nem quem perder. Nem quem ganhar, nem quem perder. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E eu acho que é isso que tá acontecendo. Mas você lacra muito na internet com comentários. Não a respeito de políticos, mas a respeito de assuntos de comportamento. Você já se acostumou com isso? Você pensa mais hoje em dia no que você vai escrever na internet? Ou você ainda é muito espontânea e ainda leva isso muito numa boa e a galera que acaba viralizando e curtindo o que você fala? Maísa Mito. Nossa. Você é um mito. Obrigada. Eu não fico, pensando, nossa, vou postar isso porque eu quero que... eu não fico. Eu tô sentindo uma coisa, eu sou muito sincera, né, João? Eu sou, muito sincera. E aí eu tô sentindo uma coisa e eu vou ficar incomodada se eu não falar. Então eu falo, não, preciso falar disso aqui, já deu, pra mim já deu. Aí eu, para mim não dá mais. Aí eu vou lá e falo, entendeu? Entendi. E aí, eu sei que tem consequências pra tudo que a gente fala. E que pra pessoas que são públicas, a consequência sempre é maior. Então, eu sempre, penso um pouquinho antes. Mas se eu falo alguma coisa, é porque me incomoda muito. Ou eu sinto que eu preciso me expressar de alguma maneira. E ainda bem que eu posso fazer isso pelas redes sociais. Porque sempre vai ter alguém que vai querer ouvir, sabe? Ou que vai se importar. Ô, Maísa, tem duas perguntas pra você. Uma delas chegou em vídeo. Ô, louco! De uma fã que mora na Califórnia. Nossa. O nome dela é Little Paul Carvalho. E a gente tem essa gravação dela aqui. Solta aí, Bruno, por favor, o vídeo da Little Paul. Hi, Maísa. I can't believe you're at morning show. I'm a huge fan. We have the same age. And I have some issues, teenage issues, and I hope you may help me. I don't know if this happens to you, but when my boyfriend comes home, my parents always tell me to keep the door open. And when he stays over, he has to go to the guest room. I don't know, girl. Does that happen to you too? Please answer in English, honey. Yes. I love you. A gente antes só tem que apertar antes eu preciso apertar a tecla SAP, porque nem todos os nossos ouvintes têm essa compreensão do inglês. O Vini, por exemplo, fala 12 línguas. E para ela, todas eles são grego. Assim, fala inglês, ele responde, é grego para mim. E por aí segue, não é isso? É isso aí. E aí, isso é nem português. Aí, eu vou traduzir. A pergunta da Little Paul foi a seguinte. Quando ela vive uma situação de que quando o namorado dela vai em casa, os pais dela exigem que a porta fique aberta. E quando a hora marcada chega, ele tem que ir pro quarto de hóspedes, porque não tem jogo, não tem a possibilidade de o namorado ficar no mesmo quarto a noite inteira. E ela pergunta como você lida com essa questão, porque é um problema dela, você tem a mesma idade e ela se identifica com isso. Eu entendi, e ela falou pra responder em inglês, então eu vou dizer yes, né, porque acontece comigo também. Meus pais não deixam meu namorado ficar no quarto comigo de porta fechada. Eu não entendo também. Tá entendendo. Mas, não faz sentido. Entendo. Porque eu sei que vocês entendem. Eu também tento entender. Eu entendo, sabe? Eu sou muito compreensiva. Eu sou uma filha muito compreensiva.
Porque, né, às vezes brigar cansa, estressa. A mas cara assim, do Celso. É porque, tipo assim, vamos racionalizar no negócio. Ok, Muito não bom, dormir junto no quarto, tudo bem, eu entendo, porque cada um, porque tem cama, que não sei o quê, que não é casado com a pessoa. Mas assim, se eu estou em um lugar X e a porta tá fechada, tipo, o que vai mudar? Vai depender de mim, Que entendeu? os olhos não veem, o coração não sente, né? Deixa eu só dizer uma coisa. O pai quer direito de resposta ou não? Não quer, de quer. Eu dou o direito de resposta aqui. Somos democráticos. Deixa a porta aberta. Deixa aberta, deixa assim. Vamos Acontece deixar assim comigo. mesmo. Eu lido tranquilamente com isso. Meu namorado também. A gente nunca brigou e tal. Porque, tipo, realmente, eu não tenho nada pra esconder dos meus pais. Tranquilo. Com as minhas amigas, meus pais implicavam também um pouco, porque acho que eles querem saber do que eu tô falando, entendeu? Mas assim, eu não falo nada demais. Ó, às vezes eu falo algumas coisas, tipo, fofoco sobre a vida das pessoas. Acontece, sabe? Uma vez ou outra, quando eu tô sem nada pra fazer. Mas nada muito polêmico. Os pais entram nas redes sociais? Os filhos? Não. Eles têm a senha das suas redes sociais, minha mãe tem logado, né, meu meus pais Instagram também no têm, celular eu esqueci dela, mas disso. ela não fica mexendo lá. E também não falo nada, né, pelas minhas redes sociais, tipo, no Instagram. O que eu falo, né, que minha mãe não deve ler, não tá no meu Instagram. João. Tá no meu WhatsApp. Onde que tá? Porra, peraí. Não que eu deve ler, né, mas... Onde tá o que Eu você não diz que sua mãe não pode Não. ler? Ah, sei lá se minha mãe tá WhatsApp. escutando, não vou falar aqui não. Tipo Mas- assim. Não, mas não que não pode ler, né? Mas, tipo, no Instagram é o conteúdo que eu posto, que é público, é o conteúdo público no Instagram, né? É que é mais, tipo, Instagram, o nosso Instagram é mais comercial, né? A gente, óbvio, conversa com os amigos, mas eu não vou falar coisas polêmicas no meu story, assim, não vou falar coisas muito pessoais, porque vai que vaza, entendeu? Eu tenho muito medo, não tem só os meus pais com minha senha. O Guilherme também tem a senha das minhas redes sociais, então eu não posso sair falando qualquer bosta. Aí, desculpa, qualquer cocô. Aí, qualquer coisa. Daí, eu uso o WhatsApp pra falar as coisas mais íntimas, assim. Sabe o que eu queria perguntar? O filme que vocês fazem tem o roteiro da Thalita Rebouças, que é uma autora infanto-juvenil super famosa, best-seller aqui no Brasil. Queria saber se vocês já liam a Thalita Rebouças e já conheciam ela. Sim! Eu já conheci a Thalita, já tinha lido, acho que 3 ou 4 livros dela. Um deles foi Fala Sério Mãe, que Fala o João sério, mãe, fez o que filme. eu fiz o filme, eu sou o Nando, namorado da Malu. Foi muito legal, sério. Nunca pensei que alguém, assim, que eu já admirava antes, fosse me escolher pra um filme, sabe? Pra interpretar uma personagem que ela escreveu. Eu nunca tinha lido antes nenhum livro da Thalita, mas eu já conhecia a Thalita, porque desde pequenininho, né, eu já falei isso várias vezes, mas que é verdade, tem aquela roda do livro, sabe, na escola, cada um tem que levar o livro que leu nas férias, e todas as minhas amigas e muitos amigos também levavam os livros da Thalita, né, Falar Sério Mãe, Falar Sério Irmão, tudo pra um popstar também eu já tinha escutado falar, e aí quando a Thalita me chamou pra fazer o Falar Sério Mãe, eu falei, vixe Maria, é a Thalita Rebouças, né, que eu escuto desde pequenininho, e aí eu fui ler o Falar Sério Mãe, tudo pra um popstar também. E aí e eu descobri que a Thalita é uma gênia, né? Ela tem muito livro e os livros dela são muito reais, assim. Ela tem cabeça de adolescente. Agora, eu tinha dito que eram 2 perguntas pra você, mas uma delas estava em vídeo e a outra é um cara que você conhece que mandou pra você essa pergunta. Ah, mas você é o novo apresentador do Bode? É só o substituto. Ah, o Edgar não está mais? Ele tá de férias. De férias, tá bom. Ô, Maísa, você vai sair do SBT? Não. A Globo tá ligando aqui por quê? Agora deixa eu falar esse negócio aí. Olha, eu estava anteontem ou ontem mexendo nas minhas redes sociais, como qualquer ser humano moderno. Estava lá me conectando com as pessoas. Eis que me deparo com... Globo está de olho em Larissa Manoela e Maísa. Um fã-clube meu compartilhou esse negócio. Aí no Twitter um monte. Globo quer tirar Larissa Manoela e Maísa Silva em 2019. Podemos esperar Larissa Manoela e Maísa Silva na Globo em 2019. Só que assim, ninguém falou comigo. Então, eu não tô sabendo de nada. Só se estão negociando nas minhas costas um escambo aí, um negócio de me trocar, porque isso aí não chegou até os meus ouvidos. Porque se tivesse chegado também, eu não teria problema de falar. Eu ia falar, ai, não posso falar sobre esse assunto. Mas eu não... Se a Globo tá de olho em mim, tá de olho, mas não falou nada.
Maísa, às vezes o Silvio, que tá aqui com a gente, Cuidado com o que você vai falar, Paulinha. ele faz algumas brincadeiras ali no programa dele que pegam meio mal, né? Sobre gay, Duro? comentários que são considerados gordofóbicos e tal. Como que você vê isso, Maísa? Você que às vezes tá com ele até dá uns troquinhos pra ele. Explica como estão as coisas. Eu falo pra ele, eu tento situar, porque eu acho assim... A gente é uma geração que tá sendo mais empoderada, a gente tá aprendendo a ser feminista, a gente tá aprendendo a lutar pelos nossos direitos, a gente tá aprendendo a respeitar o próximo, a gente tá aprendendo o que não é mais tolerável. Tolerável, tá certo, né? A gente tá aprendendo o que não é mais tolerável. E pra uma geração antiga, até pros meus próprios pais, eles não tiveram a mesma criação que eu. Muito do que eu aprendi quando eu era criança já não é mais válido hoje em dia. São os meus valores, mas as coisas vão mudando. Então imagina pra geração do Silvio. É como se fosse aquele tio do pavê que todo mundo tem, que faz aquelas piadinhas. Ai, as namoradinhas, ai, não sei o que, viadagem. Essas coisas, sabe? Que são brincadeirinhas chatas, mas que eu tento situar, mas não sendo desrespeitosa. Porque eu acho que a gente não pode ensinar o que não é mais legal ou que pode ofender as pessoas no grito, porque essas pessoas não vão entender, ele é muito mais velho que eu. Então, eu dou essa situada, só que de uma maneira amigável, brincalhona, sem ser desrespeitosa, sem chegar gritando, porque eu acho que ele ia me ignorar. Valores, né? Pois é. E ele já te agradeceu ou já falou, nossa, mas eu não entendi nada que você tentou me explicar? Gente, ele chega nos bastidores, ele sabe que ele faz essas brincadeirinhas, mas é o personagem dele ali. Ele chegou nos bastidores, na última vez que eu fui lá, e falou assim... Foi muito engraçado, porque ele nunca tinha feito isso. É porque agora o Silvio tá aprendendo que tem coisas que ele fala que vão prejudicar ele. Então ele vai lá e ele aprendeu que existe a edição. Porque o Silvio não editava, não deixava ele editar o programa dele. Ele falava, põe tudo aí, vai colocando. Era isso, entendeu? Mas aí agora... Essa imitação foi boa, hein? Ô, Vini, vamos trocar. Acabou, Desculpa. Essa ficou bem melhor. Agora... Vamos trocar, a Maísa vai ficar aqui fazendo as Eu não sei imitar o imitações. Silvio. Ele chegou pra mim e falou assim, ó... Se teve alguma coisa que você não gostou, que você ficou incomodada, pode falar que eles tiram lá na edição. E eu fiquei chocada, porque ele nunca tinha feito isso. Ó, 11 anos de SBT, o Silvio nunca. Eu já bati a cabeça na câmera, já baixou o ministério lá falando que eu não tinha mais que estar no palco. Várias coisas e ele, ó, nem ligou. Agora ele veio me falar isso, que se eu quiser cortar alguma coisa eu posso. Então, assim, ele tá aprendendo, sabe? Assim como muitos outros tiozinhos... da nossa família, enfim. Papo muito bom com a Maísa e o João Guilherme aqui no Morning Show. A gente faz uma parada muito rápida. 11h22, Morning Show volta já já. Voltamos com o Morning Show, agora a fase derradeira do programa. E pra entrar nessa reta final do programa de hoje, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag Tudo por um Popstar? Vamos conferir o que disseram os nossos ouvintes. Separei alguns tweets. Pessoa maravilhosa, POC Amarela. POC Amarela, amei! Hashtag Tudo por um Popstar. Eu já passei 12 horas num ônibus viajando para o local do show de Beyoncé e ainda briguei com o menino na grade na hora do show. Quem nunca, não é verdade? Achando aquele lugar ao sol para ver uma musa, uma diva. Temos também a Carolina Cristina, @JoelPinheiro85, mais conhecido como Joel, aqui do nosso programa. Não é um popstar, mas é o dono das minhas manhãs, com seus comentários sagazes e pertinentes sobre política e economia e sua voz mansa cantando Marília Mendonça no Morning Show. Até minha carreira musical aí. Caramba, eu não sabia que sua tia tava no Twitter, beleza, hein? João. Vê que eu tenho fãs também, né? Só, isso contraria o que você disse agora há pouco, dizendo que não tinha fãs. É, porque eu sou uma pessoa humilde, né? Mas eles estão aí. Vamos aí pro último tweet. Ed Square, sei lá como é que é esse nome. Hashtag Tudo por um Popstar. A única coisa que faço por um ídolo é dormir e sonhar que estamos todos num rodízio de pizza, enchendo a cara de calorias. Aí ia ser bom, hein? Não é maravilhoso esse sonho? Nossa. Imagina que delícia. Eu adoro sonhar, né? Que é uma coisa que você pode estar vivendo o que você quiser. Eu amo. Imagina que Aí você delícia. Você acorda, sonha é uma droga, você né? com o Justin Bieber comendo rodizão de pizza. Eu já sonhei que eu tava bicho. numa roda gigante com ele e ele tinha uma irmã que tinha 14 anos, porque eu era mais nova na época e 14 pra mim era muito mais velha. Aí, tipo, ela tinha 14 anos e nós viramos amigas, ela me apresentou pra ele e, tipo, a gente meio que namorou nesse parque de diversões. Esse Você foi um e ele sonho que namoraram? eu nunca...
Não, tipo, a gente ficou, mano, ficando, E assim. essa- E aí, porque eu era amiga da irmã dele. E a irmã dele é muito mais nova que a gente. Essa que é a loucura. Mas esse sonho foi muito legal. Maravilhoso. Você não queria acordar. Maísa, muitos fãs perguntando como que você tá. Você perdeu um cachorrinho. E também postou nas redes sociais, que tava bastante chateada. Vários fãs perguntando também se você já superou, como é que tá. Não, assim, não superei, né? Porque ele é parte da minha família. Eu cresci com ele 9 anos juntos, desde que eu me mudei pra São Paulo. Ele tava com a gente no nosso apartamento, agora na nossa casa. Então, não, a gente não superou, a gente encontrou ele lá. Mas eu acho que eu tenho que pensar em coisas boas, pensar em todos os momentos que a gente viveu, porque agora ele tá num lugar melhor. E aí, Joel, pra gente fechar, você, vai. Eu queria fazer uma pergunta pros dois. Os dois são estrelas jovens, aí alcançando a fama aí numa idade aí que ainda estão no ensino médio. E muitas vezes acontece da estrela jovem acabar crescendo e não manter a fama, assim. Vocês têm esse medo? Vocês se planejam pro futuro? Não é um só medo, o momento? né? Mas isso é fato. Não acontece com muita gente, ainda mais pra quem começa cedo, né? Mas a gente se planeja. É uma indireta pra mim? Não. Como vai acabar? Não, porque a maioria de nós começou cedo. É que você começou Tem muito cedo. Tem gente que começa cedo e mantém também. Tem gente que começa cedo e mantém. Mas a coisa é que tem que se programar. O meu sonho, assim, de verdade, de carreira e de vida, é eu poder continuar com a minha carreira pra sempre, assim, sabe? De que não seja algo passageiro mesmo. Que eu tenha, sei lá, meus 30, 40 anos, eu tenha minha família e que minha família seja, né, bancada por mim, pra minha mulher. Mas, tipo, eu quero ser meu pai, pô. Ou um cantor, sabe, adulto, 40 anos, fazendo show. Ou um ator de 40, 50 anos lá, fazendo várias novelas, bancando a casa, comida, viagem pro mundo inteiro, entendeu? Então eu me planejo, sim, pra que isso não seja algo temporário, né? Que isso se estenda. Cara, eu não sei, eu não tenho esse medo, porque eu acho que meus pais, eles, desde que eu era muito pequena, porque eu comecei muito pequena na televisão, eles sempre falaram assim: fama é passageiro, um dia você tá aqui, outro você não tá. E essa carreira de artista, a gente depende muito de projetos. Então tem hora que tem hora que não tem. Eu não acho... Óbvio que é o sonho ideal de todos os artistas, atores, cantores, mas eu não acho... que acontece de você estar em evidência em todos os momentos. Tipo, numa novela, com música estourada, não sei o quê. Todo mundo tem seu momento de ficar recluso, de descansar, de crescer. Porque nesses momentos de férias, é onde a gente pode chegar com coisas novas, né? Então eu acho que assim, eu não tenho essa preocupação. Se eu desistir da minha carreira, ou se a minha carreira der uma, sei lá, falhada aí, se eu falar, não quero mais saber disso, ou se me despedirem de tudo, se eu fizer uma grande cocosada na minha vida, aí que pode acontecer... Eu tenho vários outros planos B, C, D. Eu não quero só ser atriz, cantora, apresentadora. Você vai fazer faculdade? Desculpa. Quero fazer cinema e publicidade faculdade. ou uma pós aí, uma coisa. Ainda tô me decidindo, mas vai que eu abro minha agência, viro muito bem sucedida, né? Eu sou mó doideira com faculdade, que eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade mesmo. De experiência de vida, assim, né? Eu acho que vale muito a pena. Só que eu não sei qual faculdade que eu quero fazer. E tudo bem, que eu ainda tô no segundo colegial. É um clássico. É um clássico, né? Deve ter vários livros sobre isso, da Thalita Rebouças também. E o negócio é que, olha que doideira, né? Eu sou ator, cantor, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, a matéria que eu mais vou bem na minha escola é física. E eu gosto pra caraca de física, eu juro. Tá zoando? Eu vou mó bem em física, eu entendo os negócios. E eu gosto de aprender física, que você aprende, tipo, a lógica das coisas, né? Assim, que as coisas acontecem. Não sei de quais coisas, né? De várias coisas, mas... Não? Muitas coisas. E aí eu quero, mano, fazer faculdade de física. Talvez. Sucesso. Ficar maluco, lá em São Carlos. Pronto, tá decidido, física. Ó, quero muito agradecer a vinda de vocês dois até aqui e lembrar pra quem tá nos acompanhando que Tudo por um Popstar estreia nesta quinta-feira, dia 11, então é só correr pro cinema pra assistir esta duplinha que aqui esteve conosco, João Guilherme e a Maísa. Gente, obrigado pela visita de vocês. Obrigado, gente, pelo convite. Sucesso e até a próxima. Obrigada. Valeu. O Morning Show fica por aqui. Beijo, Paulinha, Joel. Até Beijo. amanhã, Vini. Ah, já acabou? Acabou. Por hoje é só. O Edgar volta amanhã, não? Não, o Edgar tá longe. Ó, até mais, pessoal. O Morning Show volta amanhã às 10 da manhã. Tchau!